E aí, meus chegados, hoje no quadro do vídeo obra eu vou estar falando aí sobre o meu diretor favorito. Para mim é um dos melhores diretores de todos os tempos, em termos de importância para o cinema, né? Como ele revolucionou a linguagem cinematográfica. É com certeza um dos mais importantes de todos os tempos, que é Andrei Tarkovsky. Assim, nesse quadro que vai ser o vídeo obra, o meu foco, assim, óbvio que eu vou ter que falar desses diretores mais famosos, né? Como o Kubrick, como o Hitchcock, como o Scorsese, como esses diretores que todo mundo já conhece, assim, sabe? Mas o meu foco é fazer conteúdo sobre alguns diretores que eu não vejo muito conteúdo em português, tá ligado? Eu não vejo nada em português. Por exemplo, o Kiarostami tem alguns conteúdos em português, mas são muito poucos, assim, sabe? Tem também o Edward Young, o Belatar, esses diretores assim que eu tenho muito interesse na obra deles, o Tom Angelopoulos, mas eu não vejo conteúdo em português, sabe? É só conteúdo em inglês. E vamos começar aí com a videoobra do Tarkovsky, né? Inicialmente eu vou estar aí lendo a Wikipedia dele, né? O início da Wikipedia. E Andrei, eu não vou conseguir falar esse nome do meio dele, mas Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky nasceu em 4 de abril de 1932 e morreu em 29 de dezembro de 86. Foi um diretor de cinema e roteirista russo, amplamente considerado um dos maiores e mais influentes diretores da história do cinema. Os filmes de Tarkovsky exploram temas espirituais e metafísicos e são conhecidos por seu ritmo lento e tomadas longas, imagens visuais, oníricas e preocupação com a natureza da memória. Tarkovsky estudou cinema em Vizhik, de Moscou, com o cineasta Mikhail Rom, e posteriormente dirigiu seus primeiros 5 longas na União Soviética: A Infância de Ivan, Andrei Rublev, Solaris, Espelho e Stalker. Vários dos seus filmes desse período estão classificados entre os melhores filmes já feitos. Após anos de conflito criativo com as autoridades cinematográficas estatais, Tarkovsky deixou o país em 1979 e fez seus 2 últimos filmes no exterior, Nostalgia e O Sacrifício. Foram produzidos na Itália e na Suécia. Respectivamente, em 1986, publicou também um livro sobre cinema e arte intitulado Esculpindo o Tempo. Ele morreu mais tarde naquele ano de câncer, uma condição possivelmente causada pelos seus locais tóxicos usados na filmagem de Stalker. E assim, agora vou vir mais com a minha opinião. Como é um diretor que eu já estudei muito sobre ele, né, já vi basicamente toda a sua filmografia, só tem um curta dele que eu não assisti, mas assim, é o meu diretor favorito de todos, assim, é o que eu mais gosto de pesquisar, de ler coisas sobre, de ver vídeos, entrevistas, essas coisas assim. E é inegável a importância do Tarkovsky para a história do cinema, né? Assim, é um marco no cinema, toda a importância dele, né? A forma com que ele mudou a narrativa. Assim, quando você não conhece Tarkovsky, sabe? Antes de você se aprofundar no Tarkovsky, você tem essa ideia de que o cinema soviético é um cinema que tem muito da montagem, né? Justamente pelo Eisenstein, todo esse início do cinema soviético, né? Que é inegável a importância dele também. O Eisenstein é um dos diretores mais influentes de todos os tempos. E assim, a partir do Tarkovsky, o, teve essa mudança, né, no cinema soviético, né? Mas em todo o cinema mundial, né? Eu digo que o Tarkovsky é o pai do cinema lento e a Chantal Akerman é a mãe do cinema lento, né? Porque os dois foram extremamente importantes para essa mudança mesmo, sabe? Como é contado a história, certo? E você vai ver a parte da carreira dele aqui, toda essa diferença, né? Toda essa evolução. E vamos começar pelo primeiro filme, né? Tarkovsky estreia em 56 com seu curta The Killers, que tá aí no YouTube. E essas imagens que eu estou mostrando aí do curta é exatamente curta, né? Que ele divide a direção junto, peraí, junto de Alexander Gordon e Marika Bacon. Eu acho que é uma mulher, né? Marika Bacon. Não sei. Não tem nenhuma informação aqui no Letterboxd. Mas ele estreia dividindo a direção.
E assim, é um curta muito simples, eu diria, sabe? É um curta com... Como é que eu posso dizer? Interessante, assim, não é um curta muito genial, nem nada, tipo assim, é um bom curta, sabe? É uma boa estreia pro Tarkovsky. É, é um thriller, né? Que você acompanha grande parte do curta ali dentro daquele bar, né? Todas as questões assim. Mas não é nada muito genial, nem nada do tipo, né? Aí tem o segundo curta dele, de 58, There Will Be No Live Today, que é a única coisa do Tarkovsky assim, que ele dirigiu que eu não assisti, né? Tem assim, vários documentários dele, várias coisas assim que eu nunca assisti, mas tá aí, né? There Will Be No Live Today, que eu vou deixar passando aí algum, algumas coisas, mas eu nunca assisti, então não tenho muita coisa pra falar, né? Parece ser um curta sobre a guerra, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. E chega aqui que, para mim, esse é a primeira amostra de toda a qualidade que o Tarkovsky tem, né? É o primeiro curta dele que ele carrega nas costas, né? Que ele dirige sozinho. E que é de 61, que é o Violino e o Rolo Compressor, né? Não lembro se era o Rolo Compressor e o Violino, mas é assim o título em português. E aqui você vai acompanhar esse menininho, esse loirinho gordinho, baixinho, que no início do filme ele vai para uma audição de violino, né? E ele, antes de entrar, ele tem todo tipo um flerte ali com uma menininha, né? E ele não passa, né? Ele não vai bem no bagulho da audição, se não me engano, né? E aí ele acaba voltando para casa, assim, você percebe que ele sofre bullying ali dos vizinhos, né? Do povo ali. E, e em determinado momento ele acaba tendo contato ali com um cara que trabalha ali na obra, né? Que é o cara do rolo compressor. E você vê a diferença dos dois mundos, né? Um cara que trabalha com a força ali, que é bruto, e um menininho que toca um instrumento tão delicado, né? Que é o violino. E assim, o... é um curta muito bonito, traz muito do que vai ter durante toda a carreira do Tarkovsky, né? Que é essa poética. Que muita gente diz que os filmes do Tarkovsky são obscuros, são dark, assim. Mas pra mim é o contrário. Os filmes do Tarkovsky são extremamente bonitos, né? Extremamente poéticos, são mágicos, tá ligado? Apesar de alguns como Stalker, como, sei lá, os últimos filmes dele tem uma estética meio escura, assim, essas coisas assim. Mas são filmes extremamente bonitos, né? O próprio Espelho parece um pouco dark, mas é lindo, maravilhoso. E, e você vai ter essa história assim que é bem básica, sabe? Mas é muito bem feito no fim. Eu acho que é um filme muito tocante, né? E ainda assim você não vê muito do que vai ter em toda a estética do Tarkovsky daqui pra frente, né? Em 1962, Tarkovsky dirige seu primeiro longa-metragem, né? Que é A Infância de Ivan. É um filme de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial, que conta a história de um menino de 12 anos, que é o Ivan, e a forma com que ele perde a infância dele, né? A forma com que a guerra acaba se tornando a sua infância, né? E assim, é um filme mágico. Eu acho que eu fiz isso na minha crítica, inclusive, um paralelo com outro filme soviético de guerra também, que trata a Segunda Guerra Mundial, que é Vai e Veja, né? E assim, a forma com que os dois personagens também perdem sua infância para a guerra, sabe? A forma com que os dois glorificam a guerra de certa forma, sabe? Você vê muitas vezes os adultos do filme zombando da cara do Ivan, né? E a forma com que ele quer ir pra guerra, assim, os adultos entendem, né? Que a guerra não é isso tudo que o Ivan fala, né? Não é essa maravilha. E assim, é um filme fantástico, é um pé na porta, como estreia do Tarkovsky, né? É um filme muito poético, já mostra como é que vai ser essa, essa carreira do Tarkovsky. E assim, logo a primeira cena
já mostra muito uma coisa que também é muito característica no cinema do Tarkovsky, que, assim, o Bergman, outro diretor que com certeza vai ter que estar aqui nesse quadro, ele dizia que filmes têm que ser como sonhos, né? E o Tarkovsky leva isso muito pra cinematografia dele, né? Pra filmografia dele. Que você já percebe nessa cena inicial, né? Do Ivan ali voando no céu, assim. Lembra muito a cena inicial de 8,5, né? Do Fellini. E assim, é um filme mágico, com certeza. Você vai. Tem uma das cenas mais bonitas da carreira do Tarkovsky, que é o beijo lá, né? Que a mulher fica pendurada ali no vão, no bagulho ali. E mostra um pouco da situação dos personagens, né? Como eles estão pendurados ali, como eles estão sempre nessa situação de. Você sabe, né? Desconforto, eu diria. E em 1966, Tarkovsky, mais uma vez, faz um dos melhores filmes da sua carreira, que é um épico de o que? 3 horas. Eu acho que é 3 horas e pouco. Tem uma versão estendida, né? É 4 horas e pouco. Que é Andrei Rublev, né? E aqui a gente vai acompanhar a história dessa figura que realmente existiu, né? Andrei Rublev, que era um missionário ali que fazia pinturas, né? Pintava capelas, assim. Você vai acompanhar toda a trajetória dele, todos os desafios que ele passou em um tom episódico, certo? Que assim, você vai ver ele decaindo, ele crescendo, né? E pra mim, o que torna esse filme quase perfeito é a sequência final dele, né? A última. Qual é o nome? A última sequência do filme ali, né? O último ato, basicamente. Que você vai acompanhar por muito tempo, você não vê o Andrei Rublev em cena. Você vê aquele molequinho ali que também tem essa figura do artista, né? Isso vai ser bem frequente na carreira do Tarkovsky, né? Retratar o artista, sabe? E, assim, você vai acompanhar essa criança que quer construir esse poço, é um poço, né? Assim, gigantesco, muito ambicioso, né? E lembra muito o Andrei Rublev, de certa forma, né? Mas uma versão mais imatura dele, né? E no final do filme você vai ver o Andrei Rublev presenciando aquilo ali, né? E a última cena do filme mesmo, que é... O filme todo é preto e branco, né? Mas a última cena é colorido, mostra aquela capela, né? Sendo pintada, assim, com as cores fortes. É mágico o filme, sabe? E é muito ambicioso do Tarkovsky, de certa forma, né? No seu segundo filme fazer um filme tão grande assim, de um orçamento muito grande, né? E eu acho que é um dos poucos filmes dele que foi tipo um blockbuster, de certa forma, né? Uma coisa muito mais ambiciosa, sabe? E é para contar um tema que ele vai falar durante toda a carreira dele, né? Que ele era um homem muito religioso, todos os filmes dele praticamente falam sobre religião. E aqui ele vai fazer a biografia, né? De uma figura extremamente importante para a igreja, principalmente na Rússia, né? Que é o Andrei Rublev. E você vai ver uma coisa, quase que uns questionamentos no último filme do Tarkovsky, né? Sobre religião, que já a gente vai chegar lá. Mas de 66 ele passa alguns anos até lançar seu próximo filme. Já nos anos 70, né, todo o experimentalismo, que você já dá para observar isso muito nos anos 60, né, que o cinema vinha sendo muito experimental, principalmente por causa da Nouvelle Vague, né. A Nouvelle Vague talvez seja o movimento de cinema mais importante de todos os tempos, mas nos anos 70 isso se torna mais experimental ainda, eu diria, né. Em 72, o Tarkovsky dirige o seu filme que talvez seja o mais famoso de sua carreira, que é Solaris. Todo mundo conhece Solaris assim, que é uma ficção científica muito famosa, uma das maiores ficções científicas de todos os tempos, assim. Que aqui você vai acompanhar um psicólogo, né, que vai nessa missão aí, né, de um planeta, de uma nave, se não me engano, se perdeu em Solaris, um bagulho assim, que é algum fungo,
tá acontecendo alguma coisa lá, e ele vai lá para investigar isso, né? Que a tripulação ali da nave tá enlouquecendo, os caralho. E lá ele passa por diversas coisas ali, né? Que lembra um pouco Stalker, que é o filme que virá mais pra frente, né? E assim, ele, ele, ele em determinado momento volta a falar, né? A conhecer sua esposa que tinha morrido já. E ele reencontra aí na nave, né? E assim, na minha opinião, ele parece saber que tudo aquilo ali é falso, mas ele opta por, por continuar naquela mentira, né? Que é Solaris. E assim, principalmente a cena final mostra que tudo aquilo ali era escolha dele mesmo, né? Que, se eu não me engano, ele tem a opção de ficar voltar à vida dele normal, né? Ou ficar naquela ilusão. E ele prefere ficar na ilusão, sabe? Mostrando que ele sabia que tudo aquilo ali era falso, né? E assim, o Tarkovsky foi um grande hater da ficção científica, né? Inclusive, ele fala mal de um dos meus filmes favoritos, que é 2001, Odisseia no Espaço. Ele fala que era um filme completamente terrível, assim, besteira. E grande parte da crítica dele à ficção científica eu abraço muito. Que é o gênero, não existe gênero ruim, óbvio, mas existe gênero que a maioria dos filmes são terríveis, né? E assim, a ficção científica, muitas vezes os filmes optam pela a visualidade, né? A coisa bonita, assim, de você ficar pasmo com a beleza do filme, com as naves, com os alienígenas, todas as questões. E muitas vezes eles esquecem de fazer um filme bom de verdade, né? Com narrativa boa. Até filmes sem narrativa, né? Que muitos filmes do Tarkovsky são considerados sem narrativa, mas, na minha opinião, tem muita narrativa. Tem um roteiro bom, uma direção boa, atores sincronizados ali, né? Muitos filmes de ficção científica esquecem de fazer isso. Na opinião do Tarkovsky, esse era o principal erro dos filmes de ficção científica. E assim, eu discordo quando ele fala de 2001, porque 2001, pra mim, atinge o equilíbrio, de certa forma, sabe? Tem toda essa questão de você ficar maravilhado com a beleza do filme, toda essa questão assim, mas o filme é extremamente bem feito, né? Tecnicamente. A história do filme é fantástica, o roteiro é fantástico, a direção do Kubrick, assim, inegável que o Kubrick é um dos melhores diretores da história. E é uma coisa bem constante na carreira do Kubrick, né? Como eu já falei no outro vídeo. Que o Kubrick ele era muito perfeccionista na questão da beleza do filme, né? Você vai ver isso em Berlim, em 2001, em vários filmes. Mas, na opinião do Tarkovsky, isso é um erro. E ele opta em Solaris por fazer um filme não tão bonito visualmente, né? Tanto que a nave lá, as tecnologias, assim, são muito sujas, são muito feias, né? Parece uma coisa meio retrô. Com certeza foi opção, né? Foi uma coisa que o Tarkovsky quis trazer pro filme dele. Pra tirar um pouco dessa atenção da beleza do filme para os personagens, né? Que a coisa mais importante do cinema são os personagens. A questão do humano, sabe? Você tá ali pra ver humanos, sabe? Ver pessoas como você. E, assim, é um filme fantástico, Solaris. É o filme mais famoso dele. Talvez é o filme que eu recomende para você começar a assistir os filmes do Tarkovsky. Que não é como os primeiros, não, A Infância de Ivan e Andrei Rublev, que assim são filmes fantásticos, mas não tem a cara do Tarkovsky. Aqui em Solaris, na minha opinião, ele começa a esses planos mais longos, mas ainda assim não é a forma com que vai ser depois. Então se torna um pouco mais fácil assistir, sabe? Mas, por exemplo, tem uma cena que é insuportável no filme, que eu acho que é 10 minutos, né, sem corte, apenas do carro andando no estrada, tá ligado? Mas, tirando a cena, é muito fácil de assistir o filme, na minha opinião. Coisa que vai ser mais difícil no próximo filme. Em 1975 vem o primeiro filme que eu posso dizer que é Tarkovskiano ao extremo, que é O Espelho. Que aqui você vai acompanhar diversas histórias confusas. Assim, eu não sei resumir o filme de certa forma. Mas você vai acompanhar
essa mulher, os filhos, esse homem aí. E você vai ter muita poesia, né? No filme, muita narração em off, assim, lendo poesias. Até porque o pai do Tarkovsky foi um grande poeta na União Soviética, né? E muitos filmes do Tarkovsky você vê poesias do seu pai sendo, sendo declamadas ali, né? Nos filmes dele. E assim, aqui eu vou falar mais da parte técnica do filme, certo? Porque eu realmente não sei descrever o filme. Isso é muito confuso. É um filme, assim, eu não entendi porra nenhuma do filme, de verdade. É um dos poucos filmes da Tarkovsky que eu não entendi nada. Mas, assim, é aqui que ele começa a, a aprimorar sua narrativa, né? Sua cinematografia, a forma dele contar uma história, a forma dele filmar o filme. Que, se não me engano, foi nessa época aqui que ele começou a escrever, né, o livro Esculpindo no Tempo, que é uma coisa extremamente importante na carreira dele. E aqui você começa a ver muito de cenas que lembram sonhos ou pesadelos, sabe? Aqui no filme tem diversas cenas. Aqui bate logo na minha cabeça que uma das melhores cenas da carreira do Tarkovsky é aquela que a mulher começa a levitar, né, em preto e branco, e o cara lendo poesia. E assim, é um filme mágico, muito bonito, assim, né? É o primeiro filme com uma fotografia lindíssima do Tarkovsky, né? É muito feio o Solaris, de verdade. Mas o espelho é maravilhoso, é lindo. E assim, é um filme muito pessoal do Tarkovsky, né? Você vai ver dessas coisas ali que, se for pesquisar sobre a vida do Tarkovsky, você vai ver que bate muito com a vida dele, né? E foi um filme assim que não foi só pessoal pro Tarkovsky, foi muito pessoal para diversas pessoas. Inclusive, tem essa coisa que na época ali teve o lançamento do filme, muitas pessoas mandaram cartas pro Tarkovsky, ligaram para ele assim, porque tinha diversas coisas ali no filme que lembravam muito a vida das pessoas, tá ligado? Então, é muito fácil identificar com o filme também, tá ligado? E é isso. Assim, Espelho é um filme mágico, é muito complexo, sabe? É um filme que eu acho que só vou conseguir falar mesmo sobre o filme quando eu assisti mais de 2 vezes, eu acho. Uns 3 vezes, 4 vezes eu vou entender o filme de verdade. Mas O Espelho é um filme fantástico do Tarkovsky. Uma puta obra. E aqui começa o que torna o Tarkovsky um dos melhores diretores da história. Em 1979, o Tarkovsky faz sua obra-prima, um dos melhores filmes de todos os tempos. Um filme que vai ficar marcado eternamente na história do cinema, na história da sétima arte, que é Stalker. A gente precisa falar mais de Stalker, certo? Então, vamos lá. Stalker, durante o filme, a gente vai acompanhar 3 homens, certo? O Stalker, o escritor e o cientista, né? Não, o professor e o escritor. O professor, escritor e o Stalker. Existe esse conceito da zona no filme, certo? Que é um local no qual é meio que proibido as pessoas entrarem, porque é um local que consegue realizar seu sonho mais profundo, seu desejo mais profundo. Não é só chegar lá e você assim, eu quero ser milionário e vai dar certo. A zona vai realizar seu desejo mais profundo, sabe? Se você for uma mente perturbada, vai vai realizar seu sonho mais perturbador, assim, né? E, e assim, com o tempo, o governo acabou acabou proibindo que as pessoas entrassem na zona, que é meio óbvio, assim, né? Qualquer um pode entrar na zona e pode fazer muita merda, né?
eles acabaram cercando ali com diversos militares, essas coisas. E algumas pessoas se tornaram especialistas em entrarem na zona, sabe? São os Stalkers. E acaba, logo no início do filme, assim, você vê a família do Stalker, né? Como ele opta por... Ele prefere a zona a, a família dele, né? E ele vai ao seu trabalho, né? Chega lá, eu acho que é o escritor. É o escritor e uma mulher, eu acho que é assim. E a mulher imediatamente é expulsa dessa viagem, dessa jornada, pelo Stalker. Eu não lembro ao certo o que ele fala, mas ele entra no bar e tá o outro homem que vai junto com eles nessa missão aí, né? E a partir disso você vê até, até a metade do filme, acho, por muito tempo, essa jornada deles. E todo esse início do filme é filmado em sépia, né? Até chegar, quando eles pegam um carrinho lá. Antes disso, ele passa por diversos desafios assim, eles fogem de militares, tem tiroteios, caralho, assim. Mas quando eles chegam lá no carrinho, assim, o filme passa a ser colorido, assim, com fotografia lindíssima. E você vê toda a cautela do Stalker em entrar pela zona, né? Isso traz um misticismo em volta da zona que muitas vezes os outros personagens, os outros dois homens, eles descreem nisso, né, toda essa técnica do Stalker, né? Porque, por exemplo, existe um cachorro dentro da zona que ele anda por onde ele quer, tá ligado? Não acontece nada. Será que é realmente necessário todo esse preciosismo do Stalker, né? E assim, você vai ver o durante essa jornada, diversos diálogos ali sobre questões filosóficas dos personagens, né? Eles vão debater, assim, até que eles chegam na zona mesmo, entram lá dentro. E eu acho que não lembro se é o professor ou é o escritor, que pega uma bomba lá, que tava lá, e resolve explodir o local para que aquela coisa não fique para as outras pessoas, né? Porque é muito perigoso. E assim, o Stalker começa a chorar, ele fica desesperado porque a vida dele se tornou a zona, sabe? E eu não lembro ao certo, acho que o Tarkov se deixa em aberto, né? Se ele explodiu ou não, mas eles vão fazer o caminho de volta, né? E você vê como o Stalker é dependente da zona, né? Provando, na minha opinião, que assim, é a interpretação mais superficial que você pode ter do filme. De que a zona nada mais é do que drogas, né? E o Stalker é um traficante. E como o Stalker, ele ficou viciado não na droga, e sim no ato de vender para as outras pessoas, sabe? De viciar as outras pessoas, entende? Porque ele não usa a zona, mas ele quer sempre ir para lá, mostrar para as outras pessoas, sabe? E eles voltam, eles saem da zona assim, e o Stalker, em determinado momento, quer levar a família dele para a zona. E a gente vê a filha do Stalker, né? Que ela é uma filha da zona, sabe? É como se o Stalker tivesse traído a mulher dele com a zona. Porque ela tem certos poderes, assim, ela consegue mexer ali a mesa, umas coisas que estão em cima da mesa. E ela é toda. Ela tem uma deficiência, se não me engano, né? Um bagulho assim. E é assim que acaba o filme, né? Se não me engano. É. E assim, é um filme fantástico. É uma experiência que só você assistindo para você entender o quão fantástica é, né? Um dos filmes mais complexos de todos os tempos, eu diria. Porque, na minha opinião, um filme bom de verdade, filmes marcantes, são aqueles que não acabam quando você sai da sala do cinema, quando você termina de ver o filme. Sabe? É aquele filme que vai ficar batendo na tua cabeça. Pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa, sabe? Tem filmes perturbadores, assim. Que nem Dançando no Escuro, do Lars von Trier. Foi o primeiro filme, assim, que fez mal pra mim, quando eu assisti, tá ligado? Tem Fanny Alexander, que eu já falei aqui no canal. Foi um filme que me marcou muito. Quase que eu parei na metade, assim, porque eu não tava conseguindo terminar. E
são esses filmes que depois que terminam você fica pensando neles, sabe? São esses filmes, os filmes bons, entende? Porque um filme não é um simples entretenimento. É uma arte, né? É uma coisa que você vai refletir sobre. E assim, é isso que o Tarkovsky faz com Stalker. Um filme que daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, talvez seja um clássico, né? Continue sendo debatido, estudado. Porque é esse, com certeza, foi esse o objetivo do Tarkovsky. É esse que tem que ser o objetivo de filme, de cinema arte, sabe? Óbvio que você pode fazer filmes de puro entretenimento, mas os filmes bons de verdade são filmes assim, sabe? Porque as pessoas veem uma pintura e entendem, pô, isso aqui é arte, sabe? Isso aqui é para ser analisado. Mas muita gente vê filme e não pensa como arte, pensa só como entretenimento. Ah, vou assistir um filmezinho aqui para passar o tempo, pra não sei o quê, vou assistir uma sériezinha para passar o tempo. Mas audiovisual é, é arte como pintura, como escultura, como música, entende? Após fazer Stalker, o Tarkovsky resolve sair da sua da sua casa, né? Que era a União Soviética, por diversos conflitos ali, né? Com o governo. E é inegável, mesmo eu sendo comunista, eu tenho que falar que a União Soviética, não só a União Soviética, diversas experiências socialistas tiveram sim a censura muito forte na arte em geral, né? E por isso Tarkovsky teve que sair da União Soviética para ter mais liberdade no que ele fez. Mas é inegável que tem que ser dito que muito do que o Tarkovsky fez e outros diretores soviéticos fizeram só foi possível por causa das leis estatais, né? Todo o Estado. Por exemplo, como você acha que esses filmes do Tarkovsky conseguiam orçamento? Por causa do Estado, sabe? É uma coisa que você vai ver hoje em dia em diversos países, que tem muito investimento estatal por trás. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter que desembolsar do bolso, assim, tá ligado? Dinheiro. Desembolsar do bolso é foda mesmo. Vai ter que tirar do cu o dinheiro se não tiver, tá ligado? Pra fazer o cinema, que é muito caro. Então as pessoas optam por ter produtoras assim grandes, essas coisas assim. E acaba tirando muito da liberdade do cinema, né? Quantos filmes aí americanos você vê que os diretores não tiveram liberdade de fazer aquilo que eles queriam, né? Por exemplo, o primeiro filme do David Fincher é uma merda porque ele não teve liberdade. Foi um orçamento grande, né? Uma produção grande, ele não teve liberdade porque quem manda é o produtor, é a pessoa que tem dinheiro, que tem capital. Mas nesses filmes que o dinheiro vinha do Estado, né? O orçamento vinha do Estado, os diretores tinham muito mais liberdade para fazer aquilo que eles queriam, né? Por isso que a carreira do Tarkovsky na União Soviética foi isso tudo que ele fez, né? Por que tu acha que o Kurosawa foi fazer um filme na União Soviética? Na época que no Japão não tinha ninguém que queria produzir os filmes dele, ele já tava fudido, lascado, ele queria se matar. Por que tu acha que ele foi fazer desse Usala na União Soviética? Porque era um modelo que ajudava os criadores, de certa forma, né? Mesmo tendo muita censura, é o que ajudava, entende? Mas em 83 ele vai fazer Nostalgia fora da União Soviética. Esse foi o último filme que eu assisti do Tarkovsky na minha jornada aí, né? E, assim, é um filme que ele faz na Itália, se não me engano, né? Peraí. É, na Itália. E é um filme muito pessoal, né? É a história desse soviético que ele tá viajando na Itália, né? E ele sente muita falta da casa dele. De certa forma, ele também não sente, sabe? E é muito do que o Tarkovsky sentia na época, né? Eu acredito do que ele sentia, né? Mas você vai ver esse é o Andrei Gorchakov andando pela Itália até que ele encontra um senhor que é dito como louco, né? Que ele vive trancado na casa dele. E assim, fala muito sobre a arte, né?
que toda a carreira do Tarkovsky ele fala muito sobre o artista. Por exemplo, muitas vezes as pessoas confundem, né? Ou falam muito do... Esqueci o nome dele. Tchaikovsky, né? Que era compositor russo de música clássica. Muita gente fala dele no filme, né? E esse protagonista é um escritor. Ele acaba conhecendo um lunático, um maluco, que é o Domenico, né? Que ele foi aprisionado pela família, né? E assim, as pessoas em volta ali do bairro, pessoas da cidade ali, tratam sempre o Domenico como um louco, né? Mas o escritor, ele fica muito interessado pelo Domenico, né? Ele vai lá, ele conversa com o cara, ele tá sempre interagindo. E assim, chega no momento que é o ápice do filme, que é um discurso que o Domenico faz numa praça, assim. E é a primeira vez, de certa forma, que o Domenico não, em tela, não parece louco perante as pessoas parecem loucas, né? Tá todo mundo parado ali e tá tendo discurso do cara, né? E se não é ali que ele se mata, né? E assim, é super forte pro filme. E o protagonista resolve, no final do filme, terminar um sonho, né? Uma vontade lá, um negócio assim, do Domenico, né? Que é atravessar o, um lago lá com a vela, sem apagar, né? Você vê isso outras vezes o Domenico fazendo no início do filme, né? E é um plano longo, de acho que quase 10 minutos, que ele vai lá, acende a vela, vai tentando apagar a vela. Ele volta e sem cortes, assim. É fantástico. É um momento que você vê toda a perseverança no filme, né? E tem, acho que a última cena do filme é essa imagem lindíssima, que é tipo o protagonista com o cachorro dele lá, onde ele morava, né? Na União Soviética, e vai afastando e tem tipo uma porção, uns pilares, uns bagulho assim, lindíssimos. É um filme fantástico, do Tarkovsky. E assim, ele vai ter um hiato de o quê? 3 anos, eu acho. 3 anos. E tem um documentário dele, que eu não vou nem falar muito, que é Voyage in Time, que eu não assisti. Eu acho que eu assisti um pouquinho do documentário, mas parei. Mas, vamos lá. O Tarkovsky dirige seu último filme, seu último e derradeiro filme. Que parece muito com Despedida, né? Querendo ou não. Assim, pra mim é o segundo melhor filme do Tarkovsky. É um filme perfeito. Que é O Sacrifício, né? Que a gente vai acompanhar o Alexander, que é um jornalista, um filósofo e um ator que acabou a carreira, né? Que vai celebrar o aniversário ali com a família, assim, e acaba, em um momento ali, a TV anunciando que vai ter uma guerra nuclear, né? Que já era um medo de muita gente, assim, entre a União Soviética e Estados Unidos. E você vai ver eles enlouquecendo, assim, muito questionamento sobre a existência de Deus, né? Um filme muito niilista, de certa forma. Que é uma coisa que acho que todo mundo um dia vai ter, né? Quem acredita e quem não acredita. Que é questionar se realmente Deus existe. Pode ter certeza que as pessoas são muito religiosas ou que não são muito religiosas, que dizem, eu acredito em Deus 100%, eu não acredito em Deus 100%. Em algum momento da vida deles, eles vão questionar, porque é inegável, sabe? O ser humano vai questionar diversas coisas em momentos da vida. Faz parte da natureza humana, né? E você vai ver esse protagonista ele questionando Deus, assim, até que ele encontra uma mulher que é tipo Jesus, sabe? Ele faz amor com ela na casa dela, né? Ele faz sexo com ela, assim. Que tem uma das cenas mais bonitas do filme, né? Que é, durante eles estão fazendo sexo, eles começam a levitar, a girar, assim. É tipo aquela cena do espelho, né? E acaba o filme, perto do final do filme, ele fazendo um sacrifício, né? Que é tacar fogo nos bens dele, de certa forma, né? E você vê os parentes dele chegando ali, ficando assustados, né? Não sei o que, ele começa a chorar, assim, é uma cena fantástica. Talvez seja a melhor cena da história do cinema. E eu
Tenho que colocar ela aí pra vocês assistirem, né? E assim, é fantástico. Impressionante. E fiquem aí com a cena.
esse foi o vídeo sobre Tarkovsky, que assim, um diretor que é essencial para qualquer um que assistir cinema. É um diretor que com certeza vai mudar como você vê o cinema eternamente, assim, né? Mudou minha forma de ver cinema, de assistir cinema, de escrever minhas histórias. Mudou completamente. Vai mudar a qualquer um, eu diria, sabe? É isso. Deixem aí nos comentários se você, que nem o Jorge fez lá no outro vídeo, né? Dando uma sugestão de, de ideia para um próximo vídeo do Vídeo Obra, né? Ele fala do Wim Wenders e talvez mais pra frente tenha, né? É porque o meu foco são esses diretores que eu falei no início do filme, né? Diretores mais desconhecidos, assim. E com certeza vai ter esses mais famosos também, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado.